irmãos, queridas irmãs, nesse domingo da 11ª semana do tempo comum, o Salmo responsorial, Salmo 99, como que nos coloca no centro da ideia fundamental que as leituras da palavra de Deus hoje querem nos comunicar. Essa ideia é a seguinte, que nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Era isso justamente que repetimos no refrão do Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E o que significa afirmar que nós somos o povo e o rebanho do Senhor? Significa que, por um lado, pertencemos a Deus. E que, por outro lado, Ele cuida de nós como um pastor ao seu rebanho. Nós vimos de modo muito claro e belo isso na leitura do Evangelho. Quando escutamos aquilo que dizia São Mateus, que Jesus, vendo as multidões, e podíamos dizer, vendo a cada um de nós, vendo a mim e a você, compadeceu-se, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. E essa reação de Jesus de se compadecer, de querer vir encontro às suas ovelhas, que muitas vezes se encontram abatidas e cansadas, perdidas, porque alguém que já viu um rebanho de ovelhas sabe muito bem que quando não há um pastor para guiá-las, as ovelhas estão perdidas, porque são animais indefesos que não sabem se defender, que precisam de alguém para guiar e protegê-los. E assim somos nós. E Cristo se compadece dessa nossa situação. E no fundo, esse compadecer-se de Jesus não é outra coisa senão o compadecer-se de Deus. A preocupação que tem Deus por nós. Afinal de contas, Jesus é já a resposta de Deus a esse desejo de nos guiar. Afinal, ele não é outra coisa senão o próprio Deus que assumiu a nossa natureza humana para nos guiar. Porém, alguém poderia dizer, mas não é essa a obrigação de Deus? Afinal de contas, ele é o nosso Criador, ele nos fez. E compadecer-se da nossa situação, vir ao nosso encontro e nos guiar, não é mais do que a obrigação dele. Ora bem, se ele nos criou, ele que cuide de nós. Esse tipo de pensamento que talvez, de uma forma ou de outra, um pouco mais suave ou um pouco mais agressivo, é um modo de pensar que muitos de nós podemos compartilhar. E para que entendamos bem o significado dessa afirmação de que Jesus realmente se compadece, e de que esse compadecer-se não é simplesmente algo devido, algo que ele não tem mais que a obrigação, porque afinal de contas nós somos suas criaturas. Não. Para entendermos bem esse sentimento de Jesus, talvez fosse conveniente que relêssemos a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Ali, São Paulo está dizendo, né, que Jesus morreu por nós, que ele, apesar de ser justo e nós ímpios, se ofereceu, né, e aí usa esse exemplo quase que de um realismo que nos deixa um pouco perplexos ao afirmar que, bom, em si mesmo já seria difícil que alguém morresse por um justo, quem sabe por uma pessoa muito boa. Agora, alguém que morresse pelo próprio inimigo, bom, isso já é mais complicado de se ver. E é isso que Jesus fez por nós. É assim que ele manifesta a sua compaixão. E aí, novamente, alguém poderia questionar, mas não é muito forte essa afirmação de que éramos inimigos de Deus? E a resposta é não. E aqui é preciso que entendamos bem o significado dessa afirmação, para que assim entendamos o que significa essa
ação de Jesus de se compadecer, de vir junto de nós, de oferecer a sua vida, de nos resgatar do mal, porque é isso que era a nossa situação antes de Jesus. Estávamos submetidos ao mal. A Sagrada Escritura, se nós lemos no seu conjunto, vai nos contar como, no início, Deus criou o homem e a mulher para que estivessem junto dele, para que pudessem compartilhar da sua própria vida, para que experimentassem a sua alegria, que vivessem em harmonia com ele. Porém, isso nós encontramos de forma muito clara no livro do Gênesis, quando lemos a narração da origem da humanidade. Vemos como que a humanidade, na sua origem, não quis aceitar a sua condição de criatura. Não quis aceitar que dependia de Deus. Se rebelou. Quis ser o homem Deus para si mesmo. E ao querer ser Deus para si mesmo, abusando da liberdade que Deus tinha nos dado, o que aconteceu? Criou uma situação de desarmonia. O homem já não estava em comunhão com Deus, porque querendo ser Deus para si mesmo, se fechou. E ao se fechar, perdeu a fonte da vida, perdeu a fonte da graça, perdeu a fonte da felicidade. E isso é a origem de todos os males que nós experimentamos na nossa existência. E de fato, essa ideia de que houve um pecado original, uma ruptura original entre Deus e o homem, ou melhor dito, entre o homem, porque é uma iniciativa do homem e Deus, não encontramos simplesmente no cristianismo ou no judaísmo. Várias religiões e vários mitos, inclusive da antiguidade, falam disso, dessa ruptura original. Por quê? Porque percebiam que nas diversas culturas, nas diversas religiões, que tem algo que não funciona no ser humano. Que o ser humano, muito embora esteja movido por sentimentos nobres, por desejos de grandes coisas, ao mesmo tempo, tantas vezes deixa arrastar por coisas mesquinhas. Que se deixa corromper por desejos baixos e que geram violência, que geram morte, que geram pobreza, que geram injustiça, enfim, tudo isso que nós vemos no nosso mundo. Daí que, quando dizemos que Jesus se compadeceu, que nos viu como ovelhas sem pastor, esse é o sentido mais profundo desse gesto de Jesus. De vir até nós que tínhamos decidido, na origem da humanidade, a nos afastar de Deus, e Deus estende a sua mão. Deus não nos deixa sozinhos, porque no fundo sabe que sem Ele nada podemos. Ele, enquanto Deus, que não precisa de nada, poderia largar-nos. Bom, já que vocês quiseram a autonomia, já que vocês quiseram ser Deus para vocês mesmos, agora se virem. Mas não é isso que Deus faz. Nos ama com loucura e envia o seu Filho. E Ele, para mostrar até que ponto chega o amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tem pelo homem, por cada um de nós em concreto, o que é que Ele fez? O Filho se ofereceu na cruz. Morreu por amor. Agora sim entendemos o que significa Jesus cuidar de nós, o que significa se compadecer. E o Evangelho vai além. Para fazer com que essa presença amorosa, para que esse cuidado por cada um de nós pudesse se estender ao longo dos séculos, não simplesmente como uma recordação, ou não simplesmente como uma presença meramente espiritual, Jesus enviou homens para que continuassem a sua missão. Em primeiro lugar, os apóstolos, e foi isso que nós vimos no Evangelho de hoje, quando escolheu 12 homens e os enviou. E esses homens, à sua vez, foram chamando também outros para dar continuidade. E até hoje, 2000 anos depois, essa presença consoladora de Jesus. Esse Jesus que se compadece das ovelhas que estão cansadas e abatidas. E que oferece
consolação, que oferece força, que oferece luz, que oferece uma guia, tem continuidade nos pastores que hoje estão junto de nós, os sacerdotes, os bispos, todos os ministros da igreja. E que bonito se a gente, olhando no Evangelho, ver aquilo que Jesus tinha dito. Em vosso caminho, e essa é a missão de nós sacerdotes, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E é isso que nós sacerdotes somos chamados a fazer. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Ou seja, que Deus está próximo de cada um de nós, que não é um Deus que está longe, mas que mora, que quer fazer morada na minha vida. Que depois eu sou chamado sim a curar os doentes. Porque que doença mais terrível, se não a do egoísmo, se não a do amor próprio, que é aquilo que fez com que a humanidade caísse no início. Depois ressuscita os mortos, sim. Porque todas as vezes em que ofereço o perdão de Deus no sacramento da penitência, aqueles que estão mortos pelo pecado recobram a vida. Sim, eu purifico os leprosos, porque ao indicar a via, o caminho do Evangelho, eu ensino as pessoas a amarem o próximo. Ensino as pessoas a não viverem uma longe da outra, como fosse um leproso para o outro. Porque o grande mal da lepra era, sobretudo, na época de Jesus, o que cada um tinha que viver isolado, não podia ter contato. Um pouco, aliás, como nós estamos experimentando nessa pandemia, que às vezes não podemos ter contato um com os outros, e como isso nos dói. Pois a missão do sacerdote é curar isso. Curar todas essas barreiras espirituais, evidentemente. E, sobretudo, nós somos chamados a expulsar os demônios. A ajudar que cada homem, cada mulher possa combater com os demônios que carregam dentro de si o orgulho, a ira, a inveja, a gula, a luxúria, a preguiça, a avareza. Os 7 pecados capitais que nada mais são do que esses demônios que estão a cada dia nos puxando para baixo, fazendo com que nós tendemos àquilo que fez a humanidade cair do início, a estarmos longe de Deus. E nós, sacerdotes, somos chamados a resgatar a cada homem e cada mulher. E o fazemos de graça. Ou assim deveríamos fazer, como Jesus, aliás, recomenda. De graça recebestes, de graça deveis dar. E é por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que somos convidados a rezar pelos sacerdotes. Rezem por nós. Rezem por nós porque, muito embora tenhamos recebido esse ministério maravilhoso, que somos chamados a ser a extensão da obra de Jesus ao longo da história, a fazer com que a sua mensagem possa continuamente chegar a todos os homens e todas as mulheres. Que temos esse grande presente, esse grande dom de poder com as nossas mãos curar os enfermos da alma, de ressuscitar os mortos pelo pecado, de expulsar os demônios. Apesar de tudo isso, nós, queridos irmãos, queridas irmãs, nós sacerdotes, somos também pecadores. Somos fracos. Também nós estamos susceptíveis a tudo aquilo que faz a cada homem e cada mulher cair. E por isso precisamos da oração de cada um de vocês. Dizia Santo Agostinho, para vós sou pastor, mas convosco sou ovelha. E essa é que é a verdade. Que rezemos para que o Senhor, como Jesus também dizia no Evangelho, envie mais trabalhadores para a sua colheita. E assim, nós poderemos ser aquela nação santa de que falava Moisés na primeira leitura. Quando o Senhor o chama para o Monte Santo, estamos no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus vai entregar a sua lei a Moisés e diz que quer fazer daquele povo, caso cumpram os seus mandamentos, uma nação santa, um reino de sacerdotes. E esse é um sacerdócio que Deus fala, não simplesmente o sacerdócio como esse que eu, Padre Bruno, tenho, que é o sacerdócio ministerial, mas o sacerdócio pleno, que é aquele de que cada homem, cada mulher tem uma relação direta com Deus, é templo de Deus.
E é isso que Deus quer, que cada um de nós esteja diretamente ligado com Ele. E por isso precisamos dos sacerdotes que fazem esse serviço, para que todos sejamos sacerdotes no sentido pleno da palavra. Rezemos pelos nossos padres, rezemos pelos nossos bispos, rezemos, e peço, rezem por mim, para que possamos cumprir com essa missão. E assim, todos experimentemos que somos o povo, como dizia o refrão do Salmo responsorial, e o rebanho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.